você chega num país diferente, que é o país que nós estamos, e qualquer lugar da vida, em qualquer coisa que nós fazemos na vida, o que faz a diferença é o espírito que você tem. Quando a pessoa tem espírito forte, aonde ela vai, o que ela fizer, o problema que ela enfrentar na vida, ela vai vencer. Por quê? Porque ela tem um espírito forte. Quando a pessoa ela não tem um espírito forte, por mais fácil que seja, vai ser difícil para ela. Por mais fácil que seja, para ela vai ser difícil. Porque o problema não é o tamanho da dificuldade. O problema é que ela é uma pessoa fraca. Ela é uma pessoa fraca de espírito. E quando a pessoa é fraca de espírito, ela não consegue vencer as lutas da vida. Vou dar um exemplo claro para você na Bíblia. Lê a Bíblia. Eu vou mostrar para você o que aconteceu na palavra de Deus. Obrigado. Por exemplo, segura aqui para mim. Quando você lê aqui, eu estava lendo agora, antes da reunião, quando Deus quis dar a terra prometida para o povo de Deus. Imagine você, Deus preparou tudo. Preparou uma terra que emanava leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma terra maravilhosa. Deus preparou. E aí, então, antes de Deus dar a terra, Deus mandou que 12 espias fossem lá dar uma olhada na terra e ver como é que a terra era, se era boa, se não era. Porque você não adquire nada sem antes ver, não é verdade? Você não compra um carro sem ver. Você não compra uma casa sem ver. Você tem que ver primeiro. Então Deus falou, ó, vai lá, enviou 12 espias, Moisés enviou 12 espias. Os 12 espias foram lá, olharam a terra e falaram assim, olha, a terra é muito boa, a terra arrebenta. Mas existe um problema. Nós não podemos conquistar essa terra. Não podemos conquistar. Porque as pessoas que moram nessa terra são mais fortes do que nós. Eu vou ler para você, vou direto aqui. Quando ele fez referências, que também a gente vai mostrar ali para você, diz assim, a palavra de Deus, Números capítulo 13, versículo 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, os espias falando com Moisés, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. A terra era boa ou era ruim, pessoal? A terra era boa. Não precisa não, obrigado. A terra era boa. A terra era boa. Mas o problema, lá na terra, está no versículo seguinte. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes. Então, eram 12 espias, 10 dando relatório. Olha, a terra é boa, Canadá arrebenta, Canadá é muito bom, mas tem um problema lá, é muito frio. A terra mana leite e mel, é uma beleza, só que lá o povo que mora naquela terra é muito forte. Nós não podemos conquistar. Você sabe qual a diferença do vencedor para o perdedor? A diferença é que o vencedor, ele vê nas dificuldades oportunidades. E o perdedor, ele vê nas oportunidades dificuldades. O perdedor não consegue ver nas oportunidades. Ele vê nas oportunidades dificuldades. Pode ser a oportunidade que for, pode ser uma oportunidade do tamanho do mundo, ele vê como dificuldade. Já o vencedor, ele olha para as dificuldades e ele vê as dificuldades como oportunidade. Porque dos 12 que subiram, 2, que era Caleb e Josué, diz assim, no versículo 30, então Caleb, que era um dos espias, que subiu também, fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha a diferença, pessoal. Enquanto 10
dizia, a terra é boa, mas nós não podemos, nós não vamos conseguir, é uma terra muito boa, mas é difícil, o povo lá é muito forte, as cidades são muradas, nós não temos capacidade, não temos condições, não vamos conseguir. Caleb diz, nós vamos conseguir. Nós vamos lá, nós vamos entrar na terra, nós vamos possuir a terra e nós vamos prevalecer contra eles. Aonde que estava a diferença? No espírito. Enquanto 10 viam dificuldades, Caleb viu oportunidade. Compreende? Sim ou não? Esse é o espírito que nós temos que ter, que você tem que ter, para você vencer os problemas na vida, para você vencer as lutas da vida, para você vencer os desafios da vida, para você vencer os problemas que você enfrenta. Todo mundo tem problema, mas tem gente que vence e dá testemunho, tem gente que se mata, tem gente que dá um tiro na cabeça, tem gente que supera. Onde que está a diferença? No espírito que a pessoa tem. Depende do espírito que a pessoa tem. Se a pessoa tem um espírito forte, ela vai superar aquilo. Se a pessoa tem um espírito fraco, ela dá um tiro na cabeça. Então, quando se tem um espírito forte, se prevalece sobre o problema. Então, o 10 dizia, nós não podemos, nós não vamos conseguir, não tem jeito para nós somos isso, nós somos aquilo. Caleb diz, nós podemos, nós vamos conseguir, nós somos fortes e nós vamos derrotá-los. Amém, pessoal? Diferença de visão, diferença de espírito. E isso, qual foi a conclusão disso? A Bíblia diz, no final, só para terminar, a gente orar, diz assim, a palavra diz assim, Deus falou assim, não verão, se referindo ao povo que ele havia prometido, não verão a terra de que aos seus pais jurei. Não verão a terra de que aos seus pais jurei. Deus fez uma promessa, eu vou dar a terra prometida para vocês. Mas depois dessa atitude de dizer que eles não podiam, que eles não iam conseguir, Deus falou o seguinte, eu prometi dar, mas não vou dar mais. Então, às vezes as pessoas dizem, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Nem tudo. Porque Deus prometeu, Deus falou o seguinte, eu prometi, mas não vou cumprir. Porque vocês duvidaram do meu poder. Eu prometi que eu ia dar terra, mas não vou cumprir o que eu prometi. E Deus falou isso. A palavra dele diz assim, não verão, não vão conquistar a terra de que aos seus pais jurei. Aí versículo 24, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Se lembra de Caleb? Qual o espírito que Caleb tinha? Podia ou não podia? Podia. Então Deus considerou o espírito de Caleb. Deus falou o seguinte, olha, nenhum de vocês vai conquistar a minha bênção, só Caleb, porque ele foi o único que disse que ele podia. Tome cuidado, se você quer vencer, você tem que ter esse espírito. Qual o espírito? O espírito seguinte, o meu Deus é comigo e eu posso tudo. Você pega as suas dificuldades e você transforma em oportunidades, porque foi isso que Caleb fez. Então, o único que entrou na terra prometida foi Caleb e Josué, que também era com ele. Só. E o resto, todos os demais que tinham recebido a promessa, não conquistaram. Por causa do espírito que tiveram. Então, seja qual for o problema que você quer vencer na vida, seja qual for o problema, se você tiver um espírito forte, nada te derrota. Amém, pessoal? Você tem desafios, você tem dor de cabeça, tem dia que você está animado, tem dia que você está desanimado, tem dia que você acha que vai conquistar o mundo, tem dia que você se sente um elefante, é ou não é?
Você sente um elefante diante da vida. Eu sou maior na vida. No outro dia você se sente uma formiguinha. É assim. Por isso a necessidade de você ter um espírito forte. Porque o espírito que vai te sustentar nas horas difíceis. O Espírito vai sustentar você. O Espírito vai dizer para você o seguinte: dentro de você, você vai conseguir, rapaz. Você vai vencer. Eu pergunto, você que está aqui, por exemplo, bastante tempo ou não? Quantos desafios você já venceu? Quantas lutas que nós enfrentamos na vida que você achou que era o seu fim? Agora é meu fim. Dessa aí eu não escapo. Não, agora acabou para mim. Não tem mais jeito, não. E olha você aí. Você escapou. Você conseguiu. Como é que você conseguiu? Era uma situação que, quando olhava para a situação que você estava vivendo, era o seu fim. Era o seu fim. Acabou para você. Mas olha você aí. Porque você venceu aquilo. Amém? E não é só você, não. Às vezes, pessoas que olhavam para você e diziam: isso aí está acabado. Isso aí já era. Aí você deu a volta por cima. Então, quando você tem um espírito forte, isso te ajuda nos momentos difíceis. Então, Deus falou para Josué, Deus falou, as pessoas que disseram, eu dei a terra, as pessoas que disseram que elas não iam conseguir, que o povo era mais forte, aqueles que olharam só dificuldades, não conquistaram. E o outro que diz assim: não, isso aí não é nada não, nós vamos sacudir. Foi o que conquistou. Então eu queria fazer uma oração, sabe para quê? Você vai pedir a Deus para Deus trocar o seu espírito. Que às vezes o seu espírito é aquele espírito assim, tudo não dá, tudo você não pode, tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é complicado, tudo é isso, tudo é aquilo. Aí você reclama de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você só não reclama quando está dormindo, porque está dormindo. E ainda assim dá uma resmungada. Tem que trocar o seu espírito. Trocar o seu espírito. Tudo é oportunidade. Amém, pessoal? Amém? Eu estava falando uma segunda-feira, igreja inglesa. Você vê que, vou dar um exemplo para você aqui da neve. Tem gente que odeia neve. Não é? Odeia neve. Ela, não é, pelo amor de Deus. Tem gente que ganha dinheiro com neve. Tudo é oportunidade. Enquanto um reclama da neve, o outro faz dinheiro com neve. São oportunidades. Parar de ver dificuldade e ver oportunidade. Amém, pessoal? Tem gente que odeia a neve, porque a neve é ruim, suja, sei lá, um montão de coisa. Não é verdade? Sim ou não? Para mim, as pessoas mais senhoras assim sofrem mais no frio, eu sei disso. Mas, enquanto muitos reclamam da neve, por exemplo, tem um monte de gente fazendo dinheiro com a neve. Enquanto um vê dificuldade, o outro vê o quê? Outro vê oportunidade. É aquele velho ditado que existe em português: enquanto uns choram, outros vendem lenços. É, não é verdade? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Quer dizer, tudo se tem, se você olhar, você vai dizer, tem uma oportunidade por trás disso. Tem uma oportunidade aí. Então esse espírito abençoa, esse espírito põe você para frente, esse espírito faz você arrebentar. Amém, pessoal? Esse espírito que nós temos que ter. Se um pastor tiver um espírito fraco, é a mesma coisa, ele fica lá, a coisa não vai, ele está lá, ele fica desanimado, seja o pastor, seja o patrão, seja o empregado, seja o funcionário, seja o auxiliar, seja o obreiro, o assistente. Se tem espírito desanimado, a coisa não vai. Põe na mão de uma pessoa desanimada uma coisa para ela fazer, para você ver, você vai para frente. Vai para frente? Não vai para frente. Agora, põe uma coisa na mão de uma pessoa que tem um espírito forte para você ver se ela não faz aquilo virar. Se ela não faz aquilo andar para frente. Se ela não dá um jeito, ela acha uma solução. Ninguém achou uma solução, ela acha uma solução. Por causa do espírito que ela tem. Amém? E não é idade não estou falando de idade não. Estou falando de espírito jovem não. Porque espírito não tem idade.
Tem jovens, aqui eu não sei. Conheço jovens de 20 anos, 22 anos, jovem, que tem um espírito de 190 anos. Só sonolento, onde encosta dorme. Só quer dormir, jogar videogame. É a vida dele. Espírito fraco. Está ali, desanimado da vida. Tem 22 anos. Vem cá, vamos fazer alguma coisa? Ah, não, ficar em casa mesmo. E tem senhoras, aqui mesmo, a gente vê senhoras que têm 70, 80 anos, que parece jovem, né? Corre para lá, corre para cá, ajudou aqui a arrumar a igreja e tal. Tem 80 anos de idade, mas tem um espírito jovem, de fé, porque é o espírito que faz a diferença. Não é a idade. Tem gente que de idade ela tem 80 anos, mas ela tem um espírito super forte. E tem gente que tem 20 anos de idade, não tem vontade nem de acordar cedo. Onde é que está a diferença? Na idade? A diferença está no espírito que a pessoa tem. E Deus considerou o espírito de Caleb. E Deus disse: Caleb, você teve um espírito diferente. E porque você teve um espírito diferente, eu vou dar terra para você. E se você tiver um espírito diferente, você vai fazer a diferença. Amém?